Já foi programado por João Marcos o tempo da mensagem. Estende as mãos em direção a ele. Fala-se: Senhor Jesus, fale conosco, através do teu Filho. Usa ele, Senhor, uma vez mais, na tua palavra. Meu coração, os meus ouvidos se abrem para ouvir, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu cumprimento a amada Igreja Assembleia de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade, segundamente ao pastor Leandro e ao João e à Andressa, que são os diáconos, eles que fizeram o meio de campo para me chamar, para mim estar podendo ministrar a palavra do Senhor aqui aos irmãos hoje, nessa noite. Fico muito feliz. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja que me foi apresentada, ainda quando eu era um meninote assim, ó, pequenininho, né? Ia para a tarde da bênção, lá no setor universitário, né? Com a minha avó, com as minhas tias, e ali eu recebi a palavra do Senhor a primeira vez na minha vida, e hoje ela dá fruto. Amém? Então, a palavra foi plantada pelo Ministério da Assembleia, e hoje eu tenho a honra do Senhor de pregar na Assembleia de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 6. Eu vou ler o versículo do tema, mas eu não vou fazer uma pregação expositiva, vou fazer uma pregação temática. 2 Coríntios 6, versículo 14. Amém? O irmão em alguns pontos da Bíblia, para que você entenda. O tema hoje é santidade e pureza. Amém? Quem achou? 2 Coríntios 6, 14. Aleluia. Então vamos ler. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, Satanás? Ou que parte tem o fiel com o ímpio, o infiel? E que consenso tem o templo de Deus, que é você, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai Santo, toma aqui a primazia, Senhor. A palavra é tua, na casa é tua, o povo é teu, Jesus. Pai Santo, ministra santidade, ministra arrependimento, ministra cura, libertação. Jesus, aquele Deus Santo que está com o coração para baixo, que o Senhor seja levantado. Pai Santo, aquele que precisa, Senhor Jesus Cristo, de algo da sua parte, que somente o Senhor pode entrar com a providência. Entra agora em nome de Jesus. Aquele que precisa ser levantado, aquele que precisa ser reerguido, reergue ele em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Entra com a providência, Pai, porque quando eu pisei aqui, eu senti uma presença tão grande aqui hoje. Aleluia, Jesus. Quando aquele hino foi louvado, eu senti uma presença tão grande. Pai Santo, toque e nascer na casa, em nome de Jesus. Irmãos, pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca senti um impacto de um hino cantado por jovens igual eu senti naquela hora que vocês começaram a cantar. Eu nunca ouvi aquele hino na minha vida, mas eu sei as passagens da Bíblia e todas elas que fazem diferença. Certo? E aquilo ali é impacto. É disso que a nossa igreja precisa. Santidade. Alertar. Ezequiel capítulo 3 fala assim: filho do homem, te constituí como atalaia. A palavra é um sentinela, alguém que tem uma sirene e está batendo. Você é uma atalaia, você dá um aviso. O aviso é: seja santo, porque o Senhor é santo. Amém? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai começar a guiar os seus irmãos. Na primeira carta ele vai ensinar sobre a desavença da igreja, e na segunda carta ele vai responder sobre algumas outras questões.
no capítulo 7, mais especificamente no capítulo 5, perdão, ele vai tratar da conversão, da mudança de vida do ser humano. Ele fala assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando eu e você nos arrependemos, Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim: Jesus saiu pregando, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2, a pregação de João Batista era a mesma. O que é arrepender? Saber a nossa constituição miserável diante da presença de Deus. Saber que eu e você somos pecadores. Saber que eu e você temos transgressão, temos transgredido a palavra de Deus. Uma palavra sorrateira que se enfia na igreja, que não fala de pecado, que não fala de transformação, de nova vida em Cristo, ela não pode ser aceita. Aleluia! Quando falaram de arrependimento, de santidade, aqui eu dou glória a Deus, primeiro no meu coração, depois na minha boca. Porque é essa palavra que mostra que a igreja está caminhando no caminho certo. Amém? E aí, ele vai dizer no capítulo 5 que eu e você somos nova criatura. Quando você se arrepende, você recebe um dom do Espírito Santo. Não é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é um enchimento para você poder fazer seu ministério. Dom do Espírito Santo é quando você é convertido. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, que o ministério do Espírito Santo é convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eu e você não cremos em Jesus. Da justiça porque Jesus vai ser crucificado e vai ser levado para o Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo, a saber, o diabo, já está julgado. Aleluia. Então o ministério do Espírito é esse. É converter eu e você. Fazer com que eu e você creia em Jesus Cristo e prossigamos. Isso nós chamamos de conversão. As Assembleias de Deus no Brasil tem lá na sua carta, na sua declaração de fé, que o ponto inicial da vida cristã é a conversão. Você antes servia a Belial, como está escrito no versículo 15. Agora você serve a Deus o Pai, a Deus o Filho, e é guiado por Deus o Espírito Santo. Amém? Então você saiu do mundo, você saiu, você não faz parte mais. Alguém disse aqui que você é um extraterrestre. Você não pertence mais a essa terra. Quando você não pertence mais a essa terra, você é de outro lugar, então você é um extraterrestre. Amém? Quem é extraterrestre agora? Eu sou. Aleluia. Você não mais participa dessa terra. Você não mais come dessa terra. A Bíblia diz que a sua comida é fazer a vontade do seu Pai. Amém? Segundo ponto. Depois que você recebe o Espírito, você é convertido, você já arrependeu, foi regenerado, você antes servia Baal, Belial, santo, entre outras coisas, agora você serve a Jesus, você serve a Cristo. A partir de agora, então, Deus não vai só tirar a culpa do seu pecado, Ele vai tratar com o seu pecado diretamente. Deus vai mortificar o seu pecado. Todo dia que se passar, Deus vai fazer de você mais santo para a glória dele. Amém? Então, amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu fui hoje, depois de amanhã, e assim sucessivamente. É o processo que foi chamado aqui em Hebreus 12, 14 de santificação. Você vai ser depurado, você vai ser limpado das suas impurezas nesse processo. Amém? Quantos aqui já começou a ser limpado? A limpeza é só alegria ou de vez em quando tem dor? Tem dor, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. Amém? Então, nós não estamos livres de sofrimento na santificação. Fique isso bem claro. Mas nós estamos com aquele que é poderoso. Porque ele diz que aquele que está em mim e você, como está escrito ali, ele é maior do que o que está no mundo. Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que o diabo. Aleluia. Mas, profundamente, eu quero chegar a um ponto. Como é que nós desenvolvemos essa santidade, essa santificação? Já foi dito aqui que eu e você precisamos santificar. E que santidade é estar apartado do pecado. Só por curiosidade. Antes de ser movimento pentecostal, como é que nós éramos chamados? Alguém sabe? Movimento de santidade. Amém? O pentecostalismo surge do movimento holiness. Você veio do movimento de santidade. O que era pregado era santidade. Era um povo santo. E nós viemos deles. Aleluia? Então eu e você procuramos santidade. Eu e você temos que ter na cabeça que nós somos santos. Nós não coabitamos nesse mundo. João 17, Jesus vai fazer a sua oração sacerdotal. Ele fala: Pai, os meus filhos estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Eles me pertencem. E o Senhor me deu todos eles. Não deixo nenhum escapar.
para que onde eu esteja, todos eles também estejam. E aí eu e você entramos nesse processo. E como se dá esse processo? Esse processo tem dois tipos de função. Primeiro, Deus pode aplicar vida em você, pode aplicar vida, pode te dar um dom que você não tem, pode te fortalecer para aquilo que você não consegue passar sozinho. E Ele pode aplicar morte, Ele vai matar o seu pecado, Ele vai matar a nossa natureza humana. E esses pecados nossos, eles têm que ser sepultados na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que quando eu e você nos arrependemos, nós começamos a nos arrepender e só vamos parar de nos arrepender no dia que Jesus voltar. Para que eu e você continuamos sempre recebendo a vitalidade do Espírito. Agora, eu quero tratar um pouco mais de algumas coisas que não têm a ver com o pecado. Porque muita gente, quando vai pregar a santidade, ele vai falar assim: não é para você adulterar, não é para você matar, não é para você roubar, não é para você prostituir, não é para ficar fazendo fofoca. Não é isso que a gente está sempre estudando? Mas existe outra parte da santificação, é a santificação ativa. O que é isso? Existem dois tipos de pecado: comissão, quando você faz o que não devia fazer, não roubará, roubou o pecado. E tem omissão. O que é isso? Quando você não faz o que você tem que fazer. Amém? Irmão, põe aí Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus, ele começa pregando em Mateus capítulo 4, para eu e você entrarmos no reino de Deus. No capítulo 5 ele vai trazer o Sermão do Monte, a pregação mais importante das Escrituras. Você vai chegar na sua casa, você vai marcar o capítulo 5, 6 e 7 e você vai comer ele todos os dias na próxima semana. Aleluia! Para você ser mais santo, cada vez mais santo. E aí ele diz que aqueles que entram no céu são bem-aventurados, porque são pobres de espírito e são filhos de Deus. Ele diz que aquele que foi convertido recebe o Espírito e é perseguido, porque é filho de Deus. Então, se eu e você estamos começando a sofrer perseguição, estamos começando a ver um movimento contra o povo crente, não se assuste. Eu e você temos que ser perseguidos, porque somos crentes, não fazemos parte desse mundo, nós não nos compactuamos com essas trevas. Mas aí, ele vai começar a dar uma pequena situação para que eu e você enxergamos o que nós devemos fazer. Veja bem, você não faz o que está no Sermão do Monte para você ser crente. Você faz porque você já é crente. Ele diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Não vou ler mais nada. Primeira coisa, você precisa fazer boas obras. Crente precisa estar ligado em boas obras. Como que boas obras vão ajudar eu e você a ser santificado? Simples. Tiago não vai dizer que eu conheço alguém, não é pela fé, mas pelas obras, e que as obras, elas purificam a fé, e que a fé aumenta as obras. Não é esse o título? Quanto mais obras eu faço, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais obras eu faço. Então, um dos métodos de eu e você ser santificado são com as nossas obras. Quanto mais você ajuda na igreja, mais a sua vontade de ajudar cresce. Quanto mais você se dispõe a ajudar o pastorado, mais você vai ser usado por Deus. Você lembra lá do lamarquismo? Quando você tem algo que você usa, ele se desenvolve, não é? Se você tem um dom e você usa, Deus vai ensinar você até você melhorar, até você ser bom naquilo ali. Amém? Então eu e você temos que estar fazendo esmola. A esmola é um tipo de obra que eu e você fazemos, ajudar o próximo, mas ajudamos na casa de Deus. Você, irmão, que ainda não teve aí o seu encontro com Jesus, aliste-se no exército da glória e passe a ajudar na casa do Senhor. A casa do Senhor necessita urgentemente de pessoas dispostas a bater continência com o capitão da salvação, que é Jesus, e fazer o serviço da obra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que eu e você fomos chamados para frutificar. Se eu e você não frutificamos, a vara seca, o papai poda e joga fora. João capítulo 15. Então, para aquele que não quer ficar sequinho, vamos começar a produzir fruto. Vamos começar a dar fruto na obra de Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que tem algo na igreja que você pode fazer, que não tem ninguém fazendo. Aleluia! E se tiver, você pode ajudar a fazer também. Amém. Passa para o versículo 5, irmão. Em nome de Jesus. E quando orares? Irmão, o advérbio aí é de tempo, não é causal. Não é se você orar, é quando você ora. Tu é crente? Tu faz boas obras. Tu é crente? Você ora. Amém?
Porque tem gente que está preocupado se está cometendo pecado A, B e C. Está preocupado se está com adultério na cabeça, no coração, na mente. Se está pensando coisas erradas a respeito de si próprio, do irmão, da igreja. Porque a situação que nós vivemos é assim. São tantas setas que o indivíduo não consegue bloquear todas. São tantas setas que você não consegue bloquear todas. Você precisa então buscar outro meio de ser santificado. Eu não conheço o melhor método nas escrituras sagradas do que a oração. Aleluia. Um homem chamado Leonardo Ravenhill, que ele fala assim, ele é um pentecostal que nem nós, ele fala assim: o crente que começa a orar para de pecar, mas aquele que deixa de orar vive no pecado. Amém? Então, pecado de comissão, você cometeu um pecado, você pode arrepender ao Senhor. Você pode fazer o que você tem que fazer de melhor, que é arrepender. Mas o pecado de omissão, meu irmão, ele é difícil. Porque além de nós não fazermos o que deveríamos fazer, vamos acabar fazendo o que não deveríamos. Aquele que está orando vai deixar de cometer pecado. Aquele que está orando está dando oportunidade para ser usado por Deus. Amém? Coloca aí, meu amado irmão, em 1 Tessalonicenses 5,17. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17 tem 3 letras. Repete comigo: orai, sem cessar. Amém? Converteu hoje? Que dia que você para de orar? Nunca mais. Converteu hoje? Que dia que você para de orar? O dia que Jesus voltar. Amém? Aí tem aquele irmão que é radical: não vou dobrar meus joelhos o dia inteiro, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não. Orar no Espírito. É uma arte. Desenvolva essa arte. Comunicar com Deus no Espírito. Irmão, por que é importante isso? Quando o irmão que recebe profecia, ele recebe, Deus envia zap para ele? Deus envia e-mail? Não. Como é que ele manda? Pelo Espírito. Aleluia. Quando Deus opera uma cura, ele opera pelo Espírito. Então, orando no Espírito, recebe no Espírito. Se recebeu no Espírito, passa para a mente, que processa, e o corpo entrega. Porque você é Espírito, você é alma e você é corpo. Você é um ser tricotômico, feito de 3 partes. Do mesmo modo que a Trindade é 3, é Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito, você é 3, você é Espírito, alma e corpo. Gênesis 2,7 diz que Deus te formou do barro, soprou em você o ruach, o Espírito, e você foi feito alma vivente. Alma vivente. Você é um ser que é feito à semelhança de Deus, e você faz o que Deus manda, e eu e você oramos sem cessar. Irmãos, eu quero fazer um pequeno parêntese sobre o que é orar. Tem gente que acha que orar é simplesmente dobrar o joelho e ficar 5 minutos clamando ao Deus: onipotente, Senhor, Deus abençoado, me abençoa. Não, não é assim. Orar é rasgar o coração diante de Deus. Orar é dobrar e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, eu não consigo, mas Tu é poderoso. Aviva minha vida, aviva meu coração, Senhor. Me transforma, me levanta, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que tem pelo menos 5 tipos de oração que eu e você podemos fazer. Muitas das vezes nós misturamos todas elas. A primeira é ação de graça. Tu vai agradecer porque você recebeu coisas de Deus. A Bíblia diz que quem é grato recebe mais do Senhor. Quem é grato está em conformidade com o Senhor Jesus, porque Jesus era grato pelo que ele tinha. Aleluia. A segunda tipo de oração é o arrependimento. É a oração de confissão de pecado. Aí é individual. Não dá para confessar os seus pecados, dá para eu interceder por você. Mas aí você tem que fazer: Senhor, perdoa minha falha, perdoa minha iniquidade, perdoa minha transgressão, perdoa o que eu deveria fazer e não fiz. Aí tem o terceiro ponto, é a petição. Senhor, eu preciso de A, eu preciso de B, eu preciso de C, mas todavia seja feita a tua vontade. E nós temos, meus irmãos amados, a adoração. A adoração é importante para que eu e você estejamos entendendo quem Deus é. Você sabe quem é um bom professor de oração? No quesito de adoração? Davi e Neemias. Senhor Deus, Tu que fizeste o céu e a terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, cumpre a Tua promessa. Adoração. Está dizendo quem que Deus é? O que Deus já fez? O que Deus está fazendo pela sua vida? E o que Ele vai fazer? Amém? E por último, intercessão. Há pessoas que precisam da sua oração. Elas necessitam de você de vento dobrado. Elas precisam.
Meu irmão, a sua oração tem a capacidade de mudar o curso da natureza. Por quê? Porque o Deus que fez a natureza vai te ouvir. Aleluia. Aleluia. Sim ou não? Quem pôs fogo no molhado? Foi Elias ou foi Deus? Mas só pôs porque Elias orou. Quem abriu o mar? Foi Deus. Mas só pôs porque Moisés Deus falou assim: vê agora o grande livramento que o Senhor Deus de Israel vai dar para vocês. Aleluia. 5 pontos. Irmão, volta lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. O próximo ponto. Você viu que até agora eu não bati em nenhum pecado. Eu não vim aqui para te acusar de pecado. Eu vim aqui te dar um modo de você não pecar. Amém? Porque eu sou da linhagem pentecostal, a gente está sempre acostumado. Não é para você adulterar, não é para você fazer isso, aquilo outro. Nós vivemos nesse esquema. Nós sabemos ele, A, B e C. Nós sabemos isso. Mas como é que a gente se livra desse negócio? Jejuando. Quando jejuares, não vos mostreis conquistados como os hipócritas. Amém? Quando jejuares, você é crente, dá esmola, faz boas obras. Você é crente, você simplesmente ora. Você ora até Deus rasgar o céu e falar com você. Você é crente, então você jejua. Por que você temos que jejuar? Primeiro ponto, porque Jesus jejuou. Jejuou 40 dias e 40 noites. Já é um bom motivo para eu e você jejuar. Porque se Jesus, que é o Deus Yahvé, em pessoa, ungido pelo Espírito Santo, jejuou, então nós temos que jejuar. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que nós temos que fazer morrer o homem interior, fazer morrer a carne. O melhor jeito é jejuando. Por quê? Porque quando você deixa de comer desta terra, você está falando com o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero comer daquela terra que está lá em cima. Eu quero comer do pão que está no alto. Eu quero beber da água da vida que está aí em cima. Jejum é ser cheio de Deus, é querer ser cheio de Deus. Amém? Há coisas que Deus não vai te revelar, não vai te mostrar, não vai fazer só com oração, com esmola, com boas obras. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que fazer, fechar a boca. Vai ter que parar de comer dessa terra, tem que comer da terra do Salvador. A igreja precisa jejuar. Está havendo um mover de jejuns nas igrejas. Vocês podem ver. Quem tem Instagram aí? Levanta a mão, em nome de Jesus. Quantos pastores que você segue me falou para nós fazermos um jejum nos últimos dias? Por conta da situação caótica, catastrófica da nossa nação. Nós estamos à beira de um colapso. E a Bíblia diz que todas as vezes que nós estamos à beira de um colapso, nós precisamos jejuar. Eu quero te dar um bom exemplo. Esther capítulo 4, versículo 16 diz que ela conclamou a sua nação para jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, porque se não jejuasse, a espada dos inimigos viria contra a igreja. O que acontece? Quando ele jejum, o que acontece? Deus não só livra dos inimigos, como coloca eles para cima dos adversários. E quem está armado assim lado acaba morto na força deles. Amém? E ainda aquele homem crente, Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua tradução de Bíblia, ele ainda é recebido pelo rei e ele desfila lá. Ele desfila lá para que o povo todo ver que Deus era com ele. Mas para Deus aparecer com ele, lá no público, passa para o verso 18. Para Deus aparecer com ele lá no público, ele teve que jejuar no secreto. Olha para o verso 18 aí, meu irmão. Vai falar assim, olha lá. Mas se é teu pai que sai no culto, em secreto, e teu pai que vem no culto, te recompensará publicamente. Algumas traduções traz. Amém? Então você que jejua em secreto, ora em secreto, faz obras em secreto, você é recompensado publicamente pelo Senhor. Aleluia? Você é recompensado com fruto, publicamente. Você dá mais fruto. Você é como aquela árvore plantada no ribeiro, que sempre dá fruto segundo as estações. Você está sempre cheio de dom. Você está sempre procurando os carismas do Espírito de 1 Coríntios 14. Você está sempre renovado, conforme diz lá em Efésios capítulo 4. Seja cheio do Espírito Santo. Você é cheio de Deus. Aleluia? Você está cheio da presença do Senhor. Agora, meus amados irmãos, eu quero fazer algo com você. Eu quero que você coloque lá, meu irmão, em 2 Coríntios 6, 14. Agora eu quero trazer para a prática. Nós vimos aqui a prática espiritual, de nós termos oração, nós termos boas obras, nós termos jejum.
Agora eu quero que você tenha a prática de sair de onde você não é bem-vindo. O mundo é uma arapuca para mim e para você. O mundo é uma cilada. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4: infiéis, não sabeis vós que a amizade ao mundo é ser inimigo de Deus? Então, se eu e você que somos crentes, porque nós somos crentes, amém? Amém. Nós nos alistamos com o exército do mundo, nós estamos provocando a ira de Deus. Então, vamos nos abster dos infiéis. Irmão, mas eu preciso pregar o evangelho. Sim, eu sei disso. Sim, eu sei que você precisa transformar pessoas, mas não deixe que eles se destransformem. Não deixe com que o mundanismo dele passe para você. Judas capítulo 1, versículo 24, ele fala assim: meus amados irmãos, tentai salvar alguns como que pelo fogo, mas abominando até a túnica, até a roupa manchada da carne. Eu e você não podemos estar com a carne, não podemos estar no espírito da carne. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, que aquele que está no mundo, ele é regido pelo poder do Satanás, o príncipe dos poderes aéreos. Ele está ali, sondando, olhando, dinamitando a minha e a sua mente, para que eu e você nos desviemos da palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: o crente verdadeiro desvia? O crente verdadeiro desvia? Desvia. Pode sim. Pode sim. A Escritura diz que Ezequiel capítulo 3, versículo 18: se um justo fez muitas boas obras, Ezequiel, e ele caiu no pecado, e você o avisou, e ele não se retornou para mim, eu o lançarei em condenação, preste atenção, e não me lembrarei das suas boas obras. Nós não somos calvinistas de pensar que uma vez salvo, salvo para sempre. O que acontece é o seguinte: a pessoa pode cair no pecado e não ser condenada, mas ele pode apostatar no pecado, abandonar a obra de Deus, abandonar o corpo do Senhor, que por sinal está crescendo. O corpo do Senhor está crescendo, o corpo do Senhor está aumentando, e eu e vocês temos que estar nesse corpo, porque a Bíblia diz que quanto mais pessoas tem na igreja, mais ela cresce. Mas uma hora essa igreja, que é grande, ela é forte, ela é cheia de pessoas, ela vai ser arrancada como que do nada, no dia que Jesus vier buscá-la. Amém? E para eu e você ser arrancado no rapazo, sequestrado violentamente pelo Espírito, teletransportado, eu e você precisamos estar numa vida de santidade. Aleluia! Eu e você precisamos estar debaixo da comunhão com Deus e não com as trevas. Amém? E para estar em comunhão com Deus, e para estar em comunhão com Jesus, você precisa orar, você precisa fazer boas obras, precisa jejuar. E tem mais um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Abra aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse é o último ponto que eu quero trazer para você, que tem se tornado muito comum nos nossos dias, extremamente comum. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia! Por conta do comodismo, por conta do Samsung, do iPhone, do Xiaomi, do Redmi Note, muitas pessoas deixaram de congregar nas suas igrejas cristamente, estão congregando nas suas casas. A Bíblia diz que não se pode fazer isso. Você precisa ficar na congregação, você precisa estar debaixo da tutoria de um pastor, você precisa se submeter a uma igreja local, você precisa, porque só dá fruto quem está dentro de uma igreja local. Quem está falando é o apóstolo, muito provavelmente quem escreveu é Paulo, não se sabe, mas pelo teor da teologia de Hebreus, é o cara do cacife dele. Ele está dizendo: você não pode deixar a sua igreja local, passe o que passar, acontece o que acontecer, fique dentro da sua igreja. Não deixa o diabo te colocar daquela porta para fora, porque pode ser que você nunca mais passe lá para dentro. Aleluia! Quantos entenderam? Por que eu estou falando isso? Porque recentemente começou um movimento, depois de 2015, do tal do desigrejado. Eu não preciso ir na igreja para ser igreja. Mas está dizendo o contrário aqui. Você precisa vir para a igreja sim, para ser igreja. Aleluia! Precisa sim. Então
se você está vindo uma vez a semana, passa a vir duas. Se está vindo duas, passa a vir três. Em nome de Jesus. Aleluia. A obra precisa de você. Deus precisa de você. Senão Ele não tinha te chamado. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus precisa de homens. Ezequiel 22:30 diz assim: Ezequiel, eu olhei procurando na multidão de Israel um homem só que pudesse se colocar entre eu, que sou Javé, e o povo na brecha, mas eu não encontrei. Eu não encontrei. Então, meu irmão, se coloque na brecha. Deus precisa que você se coloque na brecha. Faça a diferença. Você foi chamado para testemunhar a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12 diz que eu e você vencemos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário e pelo testemunho da palavra. Aleluia. Para testemunhar nós temos que abrir a boca. Para testemunhar nós temos que estar embaixo da igreja local. Amém? Deixa Deus usar. Deixa Deus fazer. Aleluia. Você lembra daquele homem de Atos capítulo 10, o primeiro gentil a ser convertido, Cornélio? Ele tinha uma intensidade de servir a Deus, mas ele não conhecia o Deus que eu e você conhece. Então o Senhor aparece a Pedro e fala: vai e prega para ele. E ele se dispõe a receber aquele homem na casa dele. E a Bíblia diz que a intensidade da fé daquele homem é tão grande que ele é batizado no Espírito Santo antes de descer nas águas. Amém? Que eu e você possamos ser, que nem Cornélio, intensos na presença de Deus. Igual o rei hoje. Hoje eu vi a intensidade do canto, a intensidade do louvor, nas oportunidades. Amém? A igreja diz que está avivada. Aviva o Senhor da obra, em nome de Jesus. Aleluia. Não vou tomar mais o seu tempo, não, meu. Vamos levantar, vamos orar, vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus Santo e Poderoso, derrama a tua graça, derrama a tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus. Vem derramar a tua unção. Em nome de Jesus, meu Deus. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, Jesus. Em nome de Jesus, derrama o Espírito, derrama a tua mãe agora, Jesus. Derrama a cura, libertação, derrama a transformação. Que os olhos sejam abertos em nome de Jesus. Que os ouvidos sejam abertos em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus e meu Pai, nos guarda, Senhor, nos leve em segurança, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas, Senhor Jesus, fortalece aquele Jesus Cristo que está passando por uma tribulação, Senhor, entra com a providência financeira na casa daquele que precisa, Jesus, o Senhor Deus venha transformar, venha mudar a família, venha mudar Jesus Cristo no ambiente de trabalho, venha mudar Jesus Cristo no coração de cada um de nós, Senhor, vai visitando aqueles que estão, Jesus Cristo, enfermos, aqueles que precisam, Senhor Jesus Cristo, de uma reviravolta na sua área profissional. Deus Santo, entra com a libertação, entra com a transformação, muda, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus, nós somos teus filhos, em nome de Jesus nós pedimos, aleluia, aleluia. Eu devolvo o microfone para quem é de direito, em nome de Jesus. Eu acho que você tem vindo uns cultos aqui, rapaz. Acho que você tem pegado umas palavras aí. Sábado ele está convidado. A gente falou muita coisa que a gente tem falado, isso é a confirmação. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Glória a Deus. Parece que você estava na escola dominical hoje também, né? Quem tem ouvido, ouça. Deus está falando. 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 Deus está falando.
é o nosso líder, Ricardo Reis também, são os nossos líderes regional. Acabaram de chegar juntamente com o pastor David. E mais? Gabriel, Lucas, Cristina e Douglas. Vamos aplaudi-los, queridos.